Guilherme, por que é tão difícil vender milhas da Tudo Azul? Será que é assim mesmo? Como é que funciona? Bom, essa foi a pergunta de destaque aqui da capa do vídeo aqui sobre as milhas da Tudo Azul. Ó, e esse é o quadro Help do Guilherme aqui, onde eu pego as perguntas lá do Instagram e trago aqui para o YouTube para responder, beleza? Então vamos responder, são 6 perguntas aqui que são as melhores da semana aí. Se você não me segue lá no Instagram, siga para quando eu abrir a caixinha você poder perguntar aqui, certo? E se, obviamente, né, se você não me conhece aqui, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o Guilherme do Máquina de Milhas aqui nesse canal que a gente fala muito sobre geração de renda aí com estratégias de milhas e tudo mais, tá? E hoje, ó, a gente tem 6 perguntas muito boas aqui e eu vou escolher de novo porque eu tô a fim de falar desse assunto aqui da pergunta aqui, ó. Por que é difícil vender milhas da Tudo Azul, né? E como é que funciona isso daí? Por que você tá dizendo isso, né? E é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. A Tudo Azul dentro das empresas aí é aquela que menos depende do seu programa de fidelidade financeiramente falando. Ou seja, ela não precisa investir tanto assim em seu programa de fidelidade neste momento aqui. E diga-se de passagem também, ela atualmente é a companhia brasileira que mais tem aeronaves aqui, tá bom? Então olha só que interessante uma coisa, né? Como que funciona a Azul? Poucas pessoas conhecem as oportunidades da Azul, só conhecem os defeitos, tá? E é o seguinte, o grande defeito da Azul, que provavelmente você que perguntou isso daqui tá querendo dizer, é o seguinte, ela tem 3 vertentes, tá bom? A primeira delas é o Voo e Azul, que é esse que você está falando. Como é que funcionam as vendas do Voo e Azul? Você pode vender ali, existem 5 beneficiários, tá? E você pode vender ali dentro de plataformas para esses 5 beneficiários aqui, realizando uma venda, tá? Então vamos supor aqui que eu coloco aqui o José, a Maria, o José 2, a Maria 2... E o Guilherme, por exemplo, aí, ó, você vê que hoje eu não tô com muita criatividade aqui, né? Aliás, só essa encenação aqui, né? Que não foi na encenação, foi a falta aqui de nomes aqui, já merece o seu like aqui nesse vídeo aqui para fortalecer o canal, né? Beleza, vendi aqui para essas pessoas. Como é que funciona depois, ó? Eu posso retirar essas pessoas aqui e colocar outras, mas aí eu preciso esperar 60 dias para realizar as emissões. Ou seja, para plataformas, neste momento aqui como Max Milhas e Hot Milhas, não se torna muito interessante. É possível que em algum tempo aí, né, elas consigam fazer um match, né, entre as contas que estão com cadastros ali e com clientes que são recorrentes ali dentro delas, tá bom? Mas a gente não pode garantir nada, mas é possível que isso ocorra, talvez, né? Vamos ver se você está vendo no futuro, né? Quem sabe? Mas é o seguinte, aí muitas pessoas acham que já enterram a Azul nesse quesito, né? E é o seguinte, a Azul tem outras 2 vertentes e até dentro dessa vertente aqui, que são muito poderosas, mas aí você precisa de outros tipos de conhecimento. Como eu sempre falo, quando você tem uma base sólida de conhecimento muito bom, você consegue enfrentar os desafios. Em vez de, por exemplo, você falar, nossa, como a Azul é ruim, eu só consigo vender nas plataformas uma única vez. Por que é que você não pensa, por exemplo, nossa, mas se tem outras formas aqui, deixa eu aprender elas, né? Se você tiver esse tipo de pensamento, pode ter certeza que você vai muito mais longe do que a pessoa aqui que só reclama, tá bom? E aí, como é que funciona isso daqui, ó? Eu vou falar primeiro das 2 outras vertentes e depois eu volto nessa aqui que permite 5. Existem 2 vertentes que você pode vender de maneira extremamente ilimitada. E muitas pessoas não sabem disso e também nem procuram entender os conceitos básicos que você precisa ter para você usar essas outras formas, tá bom? Eu vou falar primeiro do Tudo Azul Viagens, tá? As categorias são Tudo Azul Viagens, Tudo Azul Interline e Voo e Azul, né? São essas as vertentes aí, tá? Azul Viagens, Azul Interline e Azul e Voo e Azul. Beleza. Lembrando que, a partir do momento que você realizou essa sua primeira venda ali nas plataformas, ou também a gente poderia pensar dessas 2 aqui que não tem limitação, como eu falei, você precisa adquirir outros tipos de conhecimento para você conseguir vender, porque isso daqui vai ser uma venda que você faz sem o intermediário, ou seja, sem a utilização de Max Milhas e Hot Milhas. Isso é muito interessante porque tem coisas muito boas lá dentro, tá bom? Por exemplo, lá dentro do Azul Viagens tem excelentes pacotes de viagem, tem hotéis muito bons, tem até translados lá dentro, tá? Ou seja, tem muita coisa boa para se você dominar todos esses elementos da venda eu costumo chamar isso de venda de passagens, né? Como é que faz para você dominar? Olha só, você pode clicar aqui no link da descrição do vídeo e conhecer o Máquina de Passagens, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui em outubro, dia 20 e 21 a gente vai fazer o evento do Máquina de Passagens,
que vão ser lives que não vão ficar gravadas depois, tá bom? Mostrando mais sobre como é que funciona esse ramo de venda de passagens e tudo mais, que é um ramo muito bom e que as pessoas deixam de aproveitar por não ter os conhecimentos necessários. Porque, como eu falei, olha só, pacote de viagem, hotéis, translados. E isso daqui é muito interessante porque tem muito potencial, tem muitos pacotes muito bons ali. E você dominando as estratégias de venda sem o intermediário, você vai nadar de braçadas. Por quê? Você dominando, por exemplo, ali, como fazer uma divulgação dessas coisas. Como é que se divulga isso para outras pessoas? Para quem se divulga? Como fazer toda essa captação de pessoas? Isso é muito interessante, porque pense só, talvez você nunca tenha pensado por esse lado. Viagens, passeios, essas coisas, são coisas muito fáceis de vender. Por quê? Porque são produtos de desejo. Todo mundo quer fazer essas coisas. Mas aí cabe você, com os conhecimentos certos, mostrar isso para as pessoas. Se você aprende a fazer isso, e isso faz parte dos pilares do Máquina de Passagens, por exemplo, vão faltar milhas da Azul para você. Isso eu posso te garantir que acontece, tá bom? Principalmente se você foca nesse tipo de emissão aqui, tá? E aí qual que é o bacana disso daqui, ó? O outro ponto que existe aqui, ó, é o nosso Azul Interline. E aí lá no Azul Interline, por exemplo, a Azul, ela tem 6 parceiras internacionais, tá bom? Ela tem ali, ao vivo, hein? Ela tem ali a Air Canada, United, TAP, Turkish Airlines, Latam e qual que faltou aqui? Copper Lines. Isso aí, são essas 6 as grandes parceiras da Azul. Só que lá dentro do Azul Interline tem essas companhias aqui, tem outras companhias também, tá bom? É como se fosse um marketplace de companhias aéreas. Então tem muitas companhias boas. Ah, Guilherme, todos os trechos lá são bons? Inclusive eu fiz um vídeo aqui da Interline, ó, vou deixar aqui para você, tá bom? Para você ver depois aqui. Todas as companhias, todos os trechos lá são bons? Não, geralmente os trechos que são internos são os melhores, como por exemplo trechos ali que envolvem, por exemplo, trechos dentro dos Estados Unidos de uma cidade para outra, trechos dentro da Europa de uma cidade para outra, por exemplo, tá? Inclusive nesse card aqui eu mostro como que eu vendi, por exemplo, milhas da Azul a mais de R$40, explorando esse tipo de coisa aqui, tá? E é muito bacana. Ah, você sempre vai vender por mais de 40? Não, mas o que eu quero que você entenda é que são grandes oportunidades para que você aprenda e faça isso também, tá bom? Então, ó, veja só, eu já falei para você do Azul Viagens, já falei para você do Azul Interline, e aí como é que se usa nessa metodologia aqui de venda de passagens, né? O outro aqui, o Voo e Azul normal, né? Você pode ter, né, pessoas já cadastradas aqui que você sempre emita para elas, tá bom? Isso se torna muito poderoso porque você sempre está emitindo, principalmente pessoas que às vezes trabalham no lugar, só que a família é de outro, então ela sempre está voltando para lá. Então já fica essa dica de ouro aqui. Se você não deu like, já deixa aí, tá? Então olha só quanta oportunidade tem, né? É lógico que para isso você precisa desenvolver a sua base sólida de conhecimento aí dentro dessa questão de venda de passagem, que é saber roteiros, alianças, saber como é que se faz a divulgação, como é que se faz um pós-venda, como é que se fideliza um cliente. Mas isso é muito legal, porque quando é uma semente, você plantou ela vai germinando, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você está vendendo para várias pessoas, tá? Ao longo do tempo. E aí você já desenvolveu uma nova fonte de renda dentro do mercado de milhas com a venda de passagens, tá? O que é muito interessante, tá? E aí, obviamente também eu falei de fidelização, né? Então vamos lá, ó. Entenderam sobre como é que funciona essa dinâmica da Azul? Ela tem muitas oportunidades boas, se você foca nela, ela tem muita coisa boa para você explorar, tá bom? Inclusive, ó, eu até tinha esquecido de falar uma coisa sobre o Azul Interline. Às vezes tem trechos muito bons saindo aqui do Brasil para outros lugares, tá? Então vale sempre a pena você olhar lá antes de vender para alguém. Às vezes a gente não olha lá e lá é uma grande carta na manga, tá bom? É o coelho da cartola muitas vezes, tá? Então, ó, beleza. Vamos para nossa segunda pergunta. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco aqui. Esqueci aqui de deixar aqui já as nossas perguntas aqui, ó. Cadê? Isso, agora eu tô aqui, ó. Guilherme, você participou da Boomerang? Oh, é lógico que eu participei da Boomerang, né? É uma excelente oportunidade aí, essa daí. E lógico que eu participei e também passei para os alunos todo o passo a passo para eles participarem também da Boomerang, beleza? Lembrando que lá no nosso treinamento aí, Máquina de Milhas, a gente sempre posta todas as estratégias aí de milhas, beleza? Então, ó, vamos lá. Oh, excelente pergunta também essa aqui, pergunta 3. Visa Infinity da XP é bom? Olha só,
você tem que entender que esse cartão aqui ele vai ter vários benefícios aqui da Visa, tá bom? Da Visa Infinite, que é o mais top aí dentro da bandeira da Visa. E aí, quais são esses benefícios aí que tem muito destaque, né? Por exemplo, um que muita gente gosta é a proteção de preço, mas esse tem lá desde o Gold lá, tá? Proteção de preço é, por exemplo, ó, comprei este celular aqui, ó, esse celular aí, paguei R$3.000 nele. Achei ele depois, durante 30 dias, ele por, vamos pensar aqui, por 2.600, por exemplo. Fiz o procedimento correto e aí a seguradora pode me reembolsar aí R$400 da diferença, tá? Então é muito bacana, porque geralmente você pode comprar esse celular ganhando muitos pontos, né? E depois realizar esse processo aqui, se torna bem interessante, tá? Então esse é um dos benefícios, mas ele tem muitos benefícios, como por exemplo, seguro saúde aí para seguro médico aí para quando você vai viajar e tudo mais, que a cobertura da Visa é muito boa. Tem aí questões de perda de bagagens, essas coisas todas aí, tá? Relacionadas à viagem, tá? Ele também tem o Vai de Visa, como todo cartão da Visa tem. E aí, pensando nas duas principais coisas que a gente mais fala, né? Essas todas são bacanas, mas as principais são sempre a questão da anuidade e pontuação. Esse é um cartão que não pontua, tá? Ele tem cashback. Esse cartão aqui tem 1% de cashback, tá? E assim, por isso que eu já falo aqui. É bacana ter, se você tiver ele ali, beleza. Mas assim, tem cartões, se você já entende um pouco de milhas, por exemplo, você vai ter cartões ali que tem a mesma categoria desse daqui, só que pontuam muito mais e fazem você ganhar muito mais do que 1%, por exemplo, 2%, 2 e pouquinho por cento, tá? De cashback, digamos assim, nas suas compras, tá bom? Então tem opções melhores. E um outro benefício dele é que ele não tem anuidade, tá? Então isso se torna interessante, né? Como você já sabe aqui, eu sou defensor de você ter o máximo de cartões possíveis sem pagar anuidade para você usufruir da maior parte de benefícios e de graça, né? Digamos assim, tá? Então ele se torna interessante para isso sim, tá? Vamos ver a quarta pergunta aqui. Rapaz, estou tendo que descer hoje, todo dia aqui, ó. Aqui, ó. C6 Carbon tem proteção de preço? Olha aí, ó. É o que eu coloquei aí, né? Falei da proteção de preço, né? E só lembrando até um detalhe aqui desse Visa Infinite da XP, tá? Vários alunos meus conseguem cartões muito melhores do que esse aqui. Por exemplo, o Visa Infinite do Bradesco, por exemplo, é muito melhor do que o da XP, né? Como eu falei, né? Então, ou também com outros cartões como o American Express The Platinum Card, Elo Nankin, todos eles são melhores, tá bom? Do que esse Visa XP, beleza? Mas vamos aqui, ó. C6 Carbon tem proteção de preço? Olha só, o C6 Carbon ele tem a bandeira Mastercard Black. Curiosamente, a única parte da Mastercard que tem proteção de preço é a Mastercard Gold, tá? Então o C6 Carbon não tem. Mas eu vou deixar aqui nos cards para você ver aqui um vídeo que eu gravei aqui sobre todos os benefícios do C6 Carbon aqui, você vai gostar bastante, beleza? Guilherme, por que a renda, pergunta 5, ó, por que a renda com milhas é tão segura, né? Isso é uma questão que muita gente me pergunta, né? Porque lembrando que o grande propósito aqui que eu trago aqui no canal, né? Na maior parte dos vídeos, é você gerar a renda com as estratégias de milhas, uma renda que ela seja uma renda inteligente, que eu costumo dizer, né? Se você já me acompanha nas lives que eu faço toda segunda aqui, 8 e 5, eu sempre falo isso. É uma renda inteligente. Por quê? Porque ela é uma renda sólida e conservadora, ela é uma renda de alta lucratividade e é uma renda que demanda poucos minutos aí ao longo da semana depois que você já dominou esse processo aqui. E por que isso é interessante, né? Por que ela é tão segura, né? Justamente porque é o seguinte, ela é segura quando você domina as estratégias, como por exemplo o que eu ensino para os meus alunos, e aí você sempre vai produzir suas milhas a um preço bem baixo, bem abaixo do que elas são vendidas aí no mercado, quanto as plataformas, por exemplo, estão pagando, como Max Milhas e Hot Milhas, por exemplo. E aí como é que isso funciona, né? Olha só que interessante. Vamos supor aqui, ó, que você produza as suas milhas, e tem várias estratégias que você faz isso, que você produz, por exemplo, a R$15, a 17 e pouquinho e tudo mais. E aí quando você vai ver o preço de venda delas nas plataformas, por exemplo, vamos supor que ele esteja aqui, ó, hoje aqui, ó, 22. Ó, inclusive, você não está vendo isso, mas aqui onde eu estou movimentando tem as linhas aqui da câmera, então tá engraçado isso daqui, ó. Pena que você não pode ver, ó. 22 aqui, ó. Por exemplo, hoje aqui, ó. Então, o que pode acontecer com esse preço aqui na plataforma de venda? Ó, e você produziu aqui, ó. Vamos supor que isso daqui seja 17,30, por exemplo, ó. Ó, o que pode acontecer com o preço de venda? Ele pode cair um pouquinho, ó. Pode chegar a 20, por exemplo, 20,50. Ou, por exemplo, ele pode subir 23, por exemplo, 24.
Então, qual que é a lógica disso daqui? Quando você aplica as estratégias corretas, e por isso que é segura a renda, o preço de venda aqui ele pode oscilar um pouco. Mas o seu preço de fabricação aqui, ó, ele foi bem abaixo daqui. E outra, conforme você vai aprendendo mais sobre as estratégias de milhas, que eu ensino, por exemplo, no Máquina de Milhas, e também quanto mais você vai entendendo dos programas de fidelidade, a tendência é que cada vez mais você vai conseguindo baixar mais ainda o seu preço de venda aqui. Aliás, o seu preço de custo, tá? De produção aqui. Então, isso que se torna interessante, por isso que ela é tão segura, tá? Eu diria que porque com as estratégias certas você consegue produzir bem abaixo e o preço de venda ele tem pequenas oscilações dentro de um valor, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos aqui para nossa última pergunta. Ó, pergunta muito boa também, ó. Meu tempo é corrido, dá para fazer renda com as milhas? Olha só, isso é uma pergunta muito curiosa e eu vou te falar uma coisa, né? Justamente que se você, aos poucos, for estudando as aulas ali do treinamento, por exemplo, e você for pegando ali a sua base, vai entendendo bem, vai participando dos grupos ali, olhando as oportunidades que tem e tudo mais, ao longo do tempo você vai gastar muito pouco tempo para fazer as coisas de milhas. Porque é o seguinte, eu costumo dizer que você precisa de 20 a 30 minutos por semana, mas vão ter várias semanas que você nem vai precisar fazer nada, por exemplo. Porque você não vai entrar dentro de uma estratégia ali, ou não vai ter estratégia aquela semana. Então, isso é bem tranquilo. Na verdade, você não precisa de tempo mesmo. E todos os nossos grupos, eles facilitam esse processo, porque você sempre tem acesso ali ao que está rolando, né? As promoções e tudo mais, né? Então, você com pouquíssimo tempo, você consegue aplicar. Você só precisa do conhecimento correto, tá? Então, ó, basicamente é isso aqui que eu queria trazer para vocês. Mas, novamente, eu faço o convite aqui, ó. Você se inscreve aqui, ó, no evento do Máquina de Passagens aqui para você aprender mais sobre esse ramo de venda de passagens aí, que é muito legal, muito lucrativo e é que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Então é isso daí. Um abraço e até a próxima.